Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os ao mesmo tempo que pedimos a permissão para abrir mais um Diálogo Espírita. A doutrina espírita passada limpo. Para tanto, estamos convidando o irmão Dilson Pereira de Barros para que faça a prece de abertura. E nós convidamos vós para todos juntos nós nos conectarmos com o Criador, com a natureza, com Deus, então, com a espiritualidade amiga. E então buscarmos estes fluidos maravilhosos que necessitamos, os passes, rogando ao Pai Maior que através dos bons espíritos que estão conosco possam nos proporcionar os passes que necessitamos, as forças que necessitamos para os nossos enfrentamentos, para o dia que se termina ou que começa, para a semana, para a nossa vida. Ó Deus de infinita misericórdia, dai-nos as forças que necessitamos. Quem sabe alívio as dores do corpo, da alma, a nós outros por aqui, as boas intuições, para levar a cada um de vós aquela palavra amiga, aquela palavra que nos consola a todos. Que assim seja. A nossa lição que iremos estudar hoje é Aprendamos com Jesus. Está em Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Diz Paulo, então, aos Colossenses: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Emmanuel explica: é impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de fazer algo constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamos-nos assim de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nestas normas, é imperioso separar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, suportar-nos como irmãos, né? Não separar, suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. Está aí a lição, mais uma lição grandiosa. Irmão Jussi. Então, Antônio, olha, quando Paulo pede, orienta os colossenses a suportarem-se uns aos outros, perdoarem-se uns aos outros, nós, cristãos modernos que somos, cristãos espíritas que nos auto-intitulamos, caímos, Antônio, ou mergulhamos na bem-aventurança dos misericordiosos.
O que nos ensina a bem-aventurança dos misericordiosos? Nos ensina o perdão das ofensas, nos ensina a indulgência, a respeitar os defeitos alheios. E o Emmanuel, olha, que criatura maravilhosa. Quando ele fala da harmonia física perfeita, a gente nem se dá conta, mas tudo é perfeito na criação divina. E nós podemos ter como referência o nosso corpo. O cérebro não discute com o coração, que não discute com o pulmão, que não discute com o estômago, que não discute com a bexiga. Todos têm sua função e fazem o seu trabalho sem querer ser mais do que o outro. Imagina se eles brigassem, essa irmandade aí. Você foi. A lei do amor já está existindo dentro de nós. Visse a perfeição? Né? Então está espalhada a perfeição divina por tudo que nos é possível alcançar com os nossos sentidos, está dentro de nós também. Que maravilhoso. É muito bom a gente ter este tipo de reflexão para que a gente possa se dar conta da nossa grandeza. Por isso que divinos. não tem acaso, né? Por isso é que não tem acaso. Não tem acaso. Essa máquina perfeita, o José citou muito bem, né, que nós temos, o nosso corpo físico, é só os grandes cientistas analisarem. Qual é o homem que criou essa máquina perfeita que é o corpo físico? Qual é o homem? Qual é o grande cientista? É só analisar. Pois é. O que nos falta, será? O que causa, o que motiva essa dificuldade de nos tolerarmos como irmãos que gostemos uns dos outros, não como irmãos inimigos, né? Mas como irmãos amigos. O que falta? O que existe em nós que nos perturba tanto? Falta compreensão, Deus. Tolerância, paciência, né? Falta respeito. Compreensão. Eu digo que até o mal é filho da ignorância. Falta compreensão. Então, a gente é contrariado e parte daí dessa contrariedade se torna um monstro. Aquele ser que era um bondoso se torna maldoso. E é por isso, né, que a espiritualidade amiga nos diz que somos imperfeitos. A gente às vezes é muito bom, mas starta do nada algo muito ruim dentro de nós. Basta uma pequena contrariedade, nós temos que vencer isso. Temos que sublimar isso. E Jesus nos ensina, é o nosso modelo e guia. E está aí uma importante lição. E gostei muito, Julci. É maravilhoso nós sabermos que a lei do amor já está dentro de nós, onde o meu coração não questiona o meu cérebro. Não. Meu cérebro não questiona o meu coração. Perfeito. É perfeito, né? A gente já não se dá conta disso. As semanas vão passando, nós estamos ainda vivendo nos meses de inverno, né? Estamos já nos finalmente, mas esse inverno está um pouquinho diferente. Ele está com um calor extremo, frio lá extremo às vezes também. E vivemos épocas assim de um calor de 30 graus em pleno inverno. E aí tu passas para as pessoas, que calorão. O outro dia está 5 graus. E tu passa para a pessoa, que friagem. Quer dizer, a queixa que nós emitimos nos faz muito mal também. Em cima desse aprendizado maior com o Mestre Jesus. Agradeçamos sempre o frio ou o calor. Agradeçamos sempre o sol, que sem o sol nós não teríamos a terra. Não teríamos a terra. Sem esse equilíbrio que existe do frio e do calor, sem esse equilíbrio, hoje a terra não sobreviveria. Teríamos um problema grave de enchentes, como já aconteceu por aí afora, ou de queimas. Então há um equilíbrio e nós temos o dever de, aprendendo com Jesus, suportar, aceitar, nos resignar. Sempre amorosamente, com todas as criaturas que o Pai deixou aqui no planeta Terra.
Alguém poderia, que está nos assistindo ou nos ouvindo, nos questionar da seguinte forma: mas Julci, por que eu devo suportar os meus irmãos em equívoco, em erro, às vezes na maledicência? Por uma simples razão, meus queridos irmãos, porque nós também não somos perfeitos e muitas vezes, embora não admitamos, nós estamos em erro, estamos em maledicência, estamos equivocados. Então, Jesus nos ensinou que amar ao próximo como a nós mesmos é importante, que nós devemos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, e o exercício do perdão, né, que ele transcende a nossa racionalidade. Eu sempre digo que o perdão é divino por causa disso, porque compreender o próximo e não aceitar é racional. Perdoar é não se importar com o erro, é não ter ressonância em nós aquele equívoco, aquele defeito, aquela situação fora dos padrões das leis de Deus, do nosso irmão de caminhada. Então, devemos seguir sempre procurando nos orientar, porque é a falta de compreensão sobre as leis de Deus que na maioria das vezes nos coloca nos apuros que nós nos encontramos. Pois é, estava aqui refletindo, Julci, sobre suportar o irmão pela qual eu tenho dificuldade. Será que, para facilitar aos nossos ouvintes, será que se nós dissermos assim, não é concordar com o erro e estimular o erro, mas não alimentar esta energia ruim, nós olharmos o que essa pessoa tem de bom, nós observarmos, ter indulgência com essa pessoa, com este ser. Não multiplicar e nem... Não alimentar o mal. O mal não Isso. merece nem comentário, né? É nós olharmos e então retirarmos coisas boas desta pessoa e nesta pessoa. Nós criarmos uma vibração nesse contexto diferente, não de desafeto e de dor. E mesmo a dor tendo ocorrido, a mágoa, o mal aconteceu, mas que eu não transforme em mágoa, que eu sublime, que eu consiga trabalhar em mim, olhando as coisas boas desta pessoa, e ter uma percepção diferente. Ela não estava bem naquele dia, ou ela não está bem, mas vai ficar. Eu criar dispositivos internos em mim, porque eu me conheço, cada um se conhece, e procurar um jeito de não transformar a dor em mágoa, que ocorra o contrário, que haja uma sublimação, sem distorcer, sem mudar o conceito de bem ou de mal. Se a pessoa fez algo errado, ela fez algo errado, mas eu não preciso fomentar isso, eu tenho que apagar esse incêndio. E assim, fazendo dentro de mim, buscando o que há de melhor. A indulgência, acredito que dentro dessas 3 expressões da caridade, ela é muito importante. Falava há alguns dias com uma pessoa que está se tratando com câncer na garganta. E está tempo assim, em tratamento médico, tudo. E eu perguntei na hora que eu conversava com ela, fazia o passe e tal, me deu a intuição de perguntar para ela se ela tinha alguma mágoa, se ela guardava alguma mágoa. Que ela falasse sinceramente. Ela olhou nos meus olhos e disse: sim, eu tenho uma mágoa com um parente. Não consigo passar essa mágoa. Já faz tempo,
desde mais de 20 anos, que eu não consigo superar. Vejam bem esse exemplo, que nós carregamos muitas mágoas, todos nós. Ninguém é santinho, não. Ninguém é santo, senão não estaríamos mais na terra. Mas essa mágoa causou, com certeza, não é que eu não disse para a pessoa isso, mas com certeza foi um dos causadores do câncer dessa criatura. Com certeza. Muito tempo com essa Antônio, quando eu disse antes no início do programa, que numa frase do Dilson, que é a desinformação que nós temos das leis de Deus que nos leva às escolhas equivocadas. Imagina, Antônio, quando a humanidade tivesse apropriado e se convencido de que os seus comportamentos, as suas emoções e os sentimentos refletem imediatamente na sua saúde. O quanto nós avançaremos como seres humanos na Terra, Antônio. Então, há de vir esse tempo. Por quê? Porque a dor é um remédio que faz a gente mudar a direção. A dor é um instrumento que nos motiva a refletir sobre o que estamos fazendo. Mas nós não precisamos mudar comportamento somente com a dor. A gente pode se informar, pode aprender, pode buscar. As casas espíritas estão aí. A intelectualidade, ela está posta para ajudar o exercício do amor a se desenvolver. E não o contrário. Não é uma máquina de destruição. Sabe, Antônio? Dilson, naquela tarde que Jesus subiu o monte e fez o memorável sermão da montanha para aquela multidão que começa com as bem-aventuranças, cada vez eu me convenço mais que as bem-aventuranças, elas não são aleatórias, é uma escada de redenção. Começa com um exercício voltado para a humildade. Depois da humildade vem o exercício da resignação, que é o bem sofrer. Depois vem a mansidão. Depois vem a sede de justiça. Depois vem a misericórdia. Se eu não sou humilde, Antônio, eu não sou manso, eu não tenho resignação, eu não sei perdoar, porque eu não aprendi ainda nas estruturas que eu preciso vencer. Isso é do entendimento do Julci, do Sermão da Montanha, mas cada vez que me aprofundo no conhecimento da alma humana, mais me convenço disso. Uma palavra nesta lição que aprender com Jesus hoje que me chamou muita atenção e que a gente às vezes esquece. Seguida esquece. Sublimação. Sublimação. E diz ali, indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Gente do céu. Viu a subida? Viste a subida? Mas vejam bem como nós às vezes nos deixamos por esses pequenos detalhes da vida do dia a dia. Quanto nós não temos mágoas, não temos que perdoar ninguém, às vezes, não, está tudo bem, está tudo bem. É. Não tá. Uma palavra, Antônio, o famoso melindre. Sim, o melindre também. Mas é isso, né, gente? É isso. A mensagem é muito clara. Nos resta convocá-los, convidar nossos ouvintes a praticar. E Julci, te ouvindo, é também ouvir Joana de Ângeles, né, quando ela detalha. Menos? Esses aprendizados nossos vêm de Ângela, né?
mas eu lembro dela, te ouvindo, essas estruturas do nosso psiquismo, essa escadinha que você detalhou. Mas, enfim, nos resta convocar nossos ouvintes a experimentar fazer o bem, observar as coisas boas no nosso próximo, a buscar resgatar tudo isso que o Jussi falou, a mansidão, a humildade. Então, as forças que necessitamos para esses enfrentamentos, e como o Antônio verbalizou, sublimarmos as mágoas que possuímos no nosso coração. Dá um jeito, ressignificar essa dor, porque enquanto ela existir, nós sofreremos muito mais do que a pessoa pela qual a gente tem no coração como motivadora da mágoa. Aprendamos com Jesus, a grande frase. Irmão Jussi, para o epílogo. Então, Antônio, felizes estamos. São ensinamentos dessa natureza que nos traz o nosso amado Paulo, que potencializa o nosso amado Emmanuel, que nos fortalece na estrada da vida. Com eles, nós percebemos que devemos ser menos suscetíveis, que o nosso irmão de caminhada não é nosso adversário, é o nosso companheiro de jornada, que ele erra, que nós erramos, mas que nós não devemos nos preocupar com a trava no olho, que nós temos que ter a sensibilidade para desculpar, para perdoar, para ignorar determinados comportamentos, porque nós também os cometemos. E por tudo isso, Mestre querido, somos muito gratos. Derrama sobre nós a tua misericórdia, através do ensinamento dos teus discípulos e teu próprio, a nos alertar, a nos confortar, a nos iluminar, a nos dar coragem, fé, a nos dizer que a vida futura com certeza será melhor se nos aconchegarmos no teu colo angelical e puro e seguirmos os teus conselhos. Obrigado, Senhor, pelas companhias que me deste, pela família que me situaste, pelo lar que me abriga, pelas casas espíritas, pela minha, pela vossa, de todos que estão conosco. Obrigado, Senhor, por este mundo que está nos fortalecendo para galgarmos, por merecimento, mundos melhores. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.